Tenta. Programa Inacreditável. Inacreditável. Um bate-papo sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Marco Leone. Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua Vibe Mundial FM. Nesse dia chuvoso, você que está no carro aí, não mude de estação, hein? Hoje nosso convidado é bem legal, bastante história interessante para contar. Mas antes eu vou chamar aqui o nosso Marco Leone. Muito boa noite. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Zé Renato. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Vamos lá, um grande programa hoje aí. É isso aí, nosso Marcelo Santos tá escutando no rádio, né? Hoje ele tá atarefado, tá com a vida complicada. E você que também está assistindo pelo Facebook, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Vibe Mundial. Nosso convidado de hoje é José Renato Sátiro Santiago Júnior. O nome é grande, hein? E ele também. É mestre e doutor em engenharia pela USP, pós-graduado em marketing pela ISPM, gestor de projetos esportivos, autor de 9 livros de futebol e outros tantos de assuntos diversos, dono do maior acervo de publicações sobre esporte do planeta, chancelado pelo Guinness Book em 2014. O Zé Renato lançou também, durante a pandemia, 2 novas obras. Acho que ele estava em casa lá, sem fazer nada, ele não aguenta, ele tem que escrever. Aí ele lançou São Paulo, 90 anos de glória, e também outro, São Paulo, 50 anos do título paulista de 1970. Muito boa noite, Zé! Boa noite aí, Paulinho. Esqueci de colocar aí que eu sou seu amigo, né? Talvez seja mais bom. Importante que isso tudo aí. Que bom. Aí. E é recíproco, hein? Viu? E aqui tava lembrando, tantos programas que a gente já fez em outros locais, né? O Zé... até ignorados. Verdade. O Zé, eu conheci ele antes disso, mas a gente participou junto do blog do Vitor Birner, e tinha uns convidados. Eu e ele eram alguns dos convidados. Eu fazia paralelamente ao blog do Paulinho, ele tinha um espaço dele também pessoal. Depois nós participamos juntos da Rádio MediaCast, Isso. Transmissão esportiva, várias Fizemos coisas. uma final de Champions League. Uau. Champions League, tá no currículo. 2012. Exatamente. Fizemos o Museu da Imagem do Som, a virada cultural, ao vivo para todo mundo. Participamos de programas de internet. Antes de existir as lives, a gente já fazia live. Exato. Na última Copa do Mundo, quem quiser entrar no YouTube do blog do Paulinho Oficial, por favor, entre lá, se inscreva, porque é muito importante. Programas muito bons. Tá lá. Programa eu, Zé Renato e o grande Roberto Vieira, o poeta que deve estar nos escutando, se não ao vivo, certamente agora na reprise. Zé, eu tenho que te perguntar como que um engenheiro que trabalhava numa grande, aliás, uma das maiores empresas do país, eu não sei se ele quer falar o nome, se quiser pode, entra nesse mundo da comunicação. O que te fez largar tudo, que eu sei que você largou tudo, e foi para o mundo da comunicação? Então, Paulinho, assim, eu trabalhei numa grande construtora, né? A Camargo Correia, posso falar tudo. Sim. E no meio quando você começa a crescer profissionalmente, você começa a ficar mais suscetível a algumas coisas que não são tão corretas assim, né? E foi isso que nós sabemos bem o que aconteceu nos últimos anos. E é engraçado, porque a gente, quando está dentro da empresa, a gente acha que tem a dimensão do que é. E, na verdade, é muito maior do que a gente pensa. E isso me fez sair, e sair assim de uma hora para outra com convicção. Mas eu saí de um salário ótimo para um salário nada, mas com a convicção que eu tinha que fazer essa mudança. E eu lembro, quando eu trabalhava na empresa, eu não podia fazer nada, eu não podia fazer um artigo no meu nome, porque havia restrição. Não, o seu nome está associado à empresa. Cara, na verdade é o contrário, né? Eu que não quero meu nome associado a ela. Então é uma coisa que aconteceu de forma natural.
E na verdade eu não sou comunicador, eu sou curioso, né, Paulinho? Eu sou curioso, eu sou meio metido nesses assuntos, né? Tanto o futebol aconteceu dessa forma, né? Porque você bem sabe, eu sou engenheiro, o Roberto é médico, tudo, a gente tem pouco espaço, né? Nós sofremos muito porque o próprio espaço do jornalismo... Quem não está na patota tem dificuldade. Exato. Né? E eu não estou falando que todo mundo que está lá é por conta disso, mas isso é uma dificuldade ainda maior para a gente. Eu fico inconformado, o Roberto, uma competência que o Roberto Vieira tem. Impressionante. O próprio Valdir Apel, né, que é goleiro, ex-atleta, mas escreve como ninguém. E os nossos espaços são tão assim reduzidos e algumas vezes até por motivações até devidas, sabe? Eu até acho melhor não me meter em algumas situações e quanto mais a gente fica próximo dessa coisa, a gente começa a desgostar um pouco. Isso aconteceu até com o meu próprio time, né? Lançando 2 livros de São Paulo nessa pandemia, dá para desconfiar que time que eu torço. Mas eu durante muito tempo eu escrevi livros que não tinham nada a ver com São Paulo, e ninguém sabia que eu era São Paulino, só os mais próximos, tudo. E tem a coisa quanto mais próximo você está do seu clube, menos torcedor você fica. Quanto mais próximo do jornalismo você tem, menos jornalista você fica. Então, eu fico nessa de aceitar convite dos amigos como Paulinho e só, viu? Não quero estar em qualquer fórum, não. Ele só não contou que ele participou do Jô, né? Que é o sonho de consumo de 11 entre 10 entrevistados do país participar do Jô. Ele participou do Jô. Participei. Foi inusitado porque no dia do lançamento do livro me ligaram e eu achei que fosse trote. Aí eu até tratei mal o cara. Falei, cara, você tá de sacanagem, você tá me fazendo trote. Aí no dia seguinte ele falou, não, vem amanhã. Putz, cara, e foi bem legal, foi bem legal. Leone? Zé, na verdade, assim, realmente um currículo, né, admirável aí, de engenheiro, muito curioso isso, engenheiro elétrico, engenheiro de produção, né, com especialização em qualidade, e de repente você tem essa motivação de criar um acervo de publicações sobre futebol e que chegou até, né, em 2014 a ganhar, ser chancelado aí pelo Guinness, né? Me fala um pouquinho, o que te levou, como é que começou isso, o que te levou, onde está esse acervo, quais são as joias da coroa lá, o que você tem de mais interessante lá e qual é o futuro disso, o que você pretende fazer com isso no futuro? Então, Leone, assim, começou, o meu avô, ele colecionava jornal, né, ele guardava jornal lá no Ceará, e meu avô criou um time de futebol chamado Floresta, é um time de futebol que era para a família, para os meus tios, para o meu pai jogarem. E aí ele criou essa coisa, e ele criou um campo de futebol no quintal da casa dele. E tá até no YouTube isso. Ele fez um estádio, cara. Isso é uma coisa. Você não tem ideia, cara. E meu avô mantinha aquilo com dinheiro de aposentadoria. Eram outros tempos, né? Meu avô, aquele assalariado, né? A sua paixão talvez veio daí. Com certeza, futebol, né? E é que tá, minha família está muito próxima ao futebol. O meu tio jogou no São Paulo, na inauguração do Morumbi, o meu tio estava presente, Fernando Sátiro. O meu tio-avô fundou o Fortaleza. A família inteira jogou. Você imagina, o seu tio, né, que tá na inauguração do Morumbi? Sim, Fernando. Jogou a inauguração do Morumbi. Quer dizer, mas o Zé não tem cara de quem joga bola, não. Deve ser o único que não joga bola. Desculpa, mas eu não vou comentar sobre isso. Não, porque a pessoa fala assim, cara, você deve ter jogado uma bola. Cara, a minha família jogou no Ceará, jogou em vários. O meu tio jogou no 15 Piracicaba, na Ferroviária. E em épocas que jogar nesses times era coisa. Meu tio jogou no São Paulo, era reserva do Dino Sani, cara. Só isso, né? Cara, o Dino Sani, cara, campeão do mundo. 58, cara. Jogador extraordinário. É absurdo, né? Uma coisa fenomenal. Então, certamente, o futebol tem sido muito presente na minha vida, nesse aspecto. E aí, eu guardando o jornal do meu avô, comprando. Aí passei a coisa de começar a escrever. Aí depois de um tempo eu cheguei à conclusão que eu ia doar todo o meu acervo. O Paulinho lembra disso? Eu ia doar o acervo, tudo. Aí veio as malandragens que a gente vê essas instituições públicas querendo barganhar em cima, querendo, né, de várias formas, né? O Museu do Futebol é uma delas, né? Que infelizmente virou não, sempre foi essa coisa meio esquisita,
certo? E ele ajudou o Museu do Futebol. Sim, muita parte do acervo lá das fotos foram batidas na minha casa. Eu não sabia. Foi. E eu digo isso numa boa, né, tudo, mas certamente o pessoal se aproveita, o pessoal lá, que está lá, inclusive lá ainda, nunca foi muito honesto e correto comigo, como com vários outros historiadores que levam isso na paixão. E aí, quando eu cheguei à conclusão que não ia rolar esse tipo de coisa para fazer uma coisa pública, para as pessoas acessarem, eu peguei a minha casa, fechei uma garagem e montei o meu acervo lá. E todo não está digitalizado, mas está registrado num aplicativo, para controlar. Catalogado. Qual aplicativo, Zé? Não, eu tenho uma planilha Excel que eu controlo prateleira por prateleira, posição por posição. Aí vem o engenheiro, né? Não, cara, aí é coisa de louco. Só para complementar a informação, em março de 2012, eu não sei se é isso ainda, hein? Ele tinha 2.108 livros, 15.750 revistas, 5.700 pôsteres e 4.750 edições de jornais sobre futebol. Impressionante. É uma coisa absurda. E eu mantenho isso, tá bem... Eu sei onde está cada coisa e depois do tempo eu comecei a escrever minhas próprias publicações, né? Legal. Então, esse ano eu fiz o Almanac de São Paulo, a segunda versão. Ele comprou tudo que tinha, falou, não tem mais o que comprar, eu vou fazer então. Não, cara, é porque eu fico indignado, cara, nem tocar no assunto, mas, cara, São Paulo fez 90 anos, cara, e o clube não fez nada Impressionante, né? É uma coisa absurda, cara, uma coisa, assim, motorrenta, né? Eu nasci no dia da vitória do São Paulo contra o Corinthians 70, último jogo do Campeonato do Paulista 70, nasci aqui perto, na identidade de São Paulo. Cara, eu faço 50 anos no mesmo dia do São Paulo, comemoro o título, depois de 13 anos na fila. Cara, eu vou escrever um livro sobre isso também, cara, entendeu? E aí, tudo no meu site, eu vendo no meu site, no meu Facebook, no meu WhatsApp. Já que você tocou nesse assunto, a gente vai se aprofundar também nesse livro daqui a pouco. O São Paulo, de alguma maneira, te cria problema por você escrever, na verdade deveria exaltá-lo, né? Mas cria problema por você escrever sobre o clube, alguém do clube fica incomodado, o São Paulo nunca tentou ser seu parceiro nessas obras. Você está de brincadeira, né, que você fez essa pergunta, né? É óbvio que só faz problema, né? Só faz problema. A inveja e cada vez que eu me aproximo mais do clube, eu fico menos torcedor. Eu não quero perder isso, porque eu acho que as pessoas são transitórias. Então, provisórias. Sim. Entendeu? No dia que... o Almanac, em 2014, quando eu lancei sem escudo o Almanac, eu fui... O Paulo Blane Buarque é um dos grandes São Paulinos, Laudo Natel, o grande São Paulo, me colocou na reunião que tinha Juvenal Juvencio, até então Carlos Miguel Aidar, antes do escândalo, né? Para o clube ajudar de alguma forma. Cara, o que foi proposto pela área de marketing de São Paulo foi uma coisa imoral, uma coisa indecente, cara. Eu não queria nada, cara. Eu não queria absolutamente nada. Eu queria tentar usar o logo do clube e pagar um percentual por isso. O que eles propuseram foi um absurdo. O próprio historiador do clube, contra o Almanac, ele não explicita isso, mas ele já foi contrário. Recentemente, no dia que eu lancei o livro, cara, ele põe no grupo um arquivo de 30, 40 páginas sobre o Campeonato 70, cara. No mesmo dia que eu lancei o livro. Para se contrapor ao que ele tinha escrito. Cara, e ele sabendo que eu tinha escrito o livro, porque eu cheguei a perguntar para ele sobre um atleta, na época que comentei com ele, quer dizer, cara, esse tipo de coisa, e aí quando você vai perguntar, não, jamais. Cara, entendeu? Então, o clube, eu estou falando do meu clube, mas os outros clubes também devem ter vários historiadores, vários escritores que devem sofrer esse tipo de coisa. Então, mas esse acervo está disponível, Zé, para quem quiser visitar? Como é que marcar, é isso? Agendar, a gente marca, certo? Ele é fechado porque eu já tentei que fosse aberto, mas eu não encontrei parceiro. E para agendar, a pessoa entra em que contato? No Facebook tem Memória Futebol, Almanac de São Paulo. Tá no Face, tá no Instagram. Legal. E qual é a joia da coroa lá? O que você tem nesse acervo gigante, cara, aí que chama muita atenção? Essa coisa do joia da coroa é muito relativo, né? O item mais antigo é um livro de 1917, que tem mais 100 anos, 103 anos, que é a história do futebol em São Paulo. É a publicação mais antiga de futebol no Brasil. Agora, o que me dá mais xodó, assim, é um livro sobre a história do futebol cearense, que é de 54,
porque lá aparece como dirigentes e fundadores muitos parentes, né? O Maguari, Fortaleza. A família tomou conta do futebol cearense. Exato, e aí é que tá, né? Vocês não perguntaram. Pô, a minha família fundou o Fortaleza, eu torço pro Ceará, cara. Pô, assim, eu sei como é que foi criado. Né? Eu sei como foi criado aquilo, por isso eu tenho que torcer pro rival. Paulinho, eu não sei se vocês sabem, eu sou filho de jornaleiro. Uhum. Então, eu, por acaso, tem duas coisas na casa também que eu não sei, mas um dia a gente pode até ver se faz uma doação aí pro acervo. Número 1 da revista Placar. Sim. Legal. Com a moedinha do Pelé e aquele álbum Bola de Prata. Não sei se você já, que as figurinhas eram de metal. Que legal. E são duas relíquias ali. Eu imagino o que ele não deva ter lá. Não, sensacional. É uma coisa... Eu comprava jornal... eu tenho jornal de todos os estados brasileiros e de alguns países de fora. Na São João com Ipiranga, cara. Ia lá, o cara... o time era campeão em qualquer estado, eu ligava, ó, guarda aí o jornal pra mim. E aí eu criei um acervo bastante grande. Sempre vi o pôster, né? Sim, era a forma que eu tinha para conseguir o pôster. A forma que eu tinha para conseguir o pôster era essa, né? Hoje, infelizmente, não se tem mais jornal. Você não consegue jornal nem local. E você, assim, uma outra coisa que também me chamou a atenção, e isso tem a ver também com essa sua iniciativa, você ajudou a sancionar uma lei. Foi. Dia 24 de novembro, né? Dia da memória do futebol. Em memória ao futebol. Você acha que o brasileiro tem memória, o futebol tem memória? Porque as pessoas lembram, o time que foi campeão, aí fala a escalação do time inteiro. Mas as pessoas não se preocupam em entender como é que surgiram as coisas nesse seu trabalho. O que te motivou e como é que foi essa jornada para conseguir criar esse dia? O que mudou, na tua opinião, depois que foi criado esse dia da memória do Lei futebol? 15.522. Sim, demorou anos certo? Que são os marcos do futebol brasileiro. Né? O futebol brasileiro começou em São Paulo e tem algumas regiões. O Bom Retiro, o primeiro campo. Começou em São Paulo? Começou em São Paulo. Sempre é polêmico, né? Assim, mas o futebol começou exatamente aonde, né? O futebol sobre regras, né? Seu John Mills, autor biógrafo do Charles Miller. Gente boníssima, eu boníssima, conheci. Sem falecido. Ele falava, o futebol sobre regras começou em São Paulo, certo? Com o Charles Miller. O SPAC, o Clube Atlético de São Paulo, que ainda está nativo ainda, que é o clube mais antigo do Brasil. Aí falar, não, mas é o Rio Grande. Balela que é o Rio Grande, cara. O time foi fundado em 13 de maio de 1888, que é o dia da abolição da escravatura. 88, porque os clubes do Rio é 1900. É 1900, certo. É lógico, a gente tem resquícios do futebol como uma diversão, porque os navios chegavam no porto e faziam a prática do futebol, mas sob regras em São Paulo. Entendi. Então, a lei mapeia os locais, certo? E outra coisa, o futebol, ao contrário do que muito, por conta do regime militar, ficou meio o ópio do povo. Mas, cara, qual era a ação social de evolução histórica no mundo? O futebol tem plano de fundo de alguma forma. Numa guerra, em várias situações. Hoje eu escrevi um texto sobre o Pelé. Eu estou fazendo uma série sobre 80 anos do Pelé. Legal. Cara, eu estou colocando 80 clubes contra o Pelé jogou, 80 gols mais importantes, 80 conquistas mais importantes. Pelé parou a guerra, né? Manda que eu quero colocar no blog, hein? Não, eu vou te mandar. Duas guerras, cara. O Pelé é uma coisa monstruosa. E negro, cara. Negro fazer um negócio desse, quer dizer, para matar todo... Naquela época, né? De tanto preconceito. E qualquer situação, né? Quer dizer, quando eu falo que o Pelé é maior que o Santos, o Santista fica ofensivo. Cara, o Pelé é maior que a seleção brasileira, cara. Verdade. A representatividade de um cara como aquele. Certo? Então, achar que o futebol... E eu fui muito vítima dessa coisa. Eu, como vários outros, falar... Não, gostar de futebol é coisa de bêbado vagabundo ou que tá lá no boteco bebendo a cerveja. Preconceito. Cara, eu não bebo cerveja, não sou bêbado, não sou vagabundo. Mas se ainda eu fosse... Cara, o futebol é pano de fundo. Eu escrevia sobre futebol na Aventuras da História. Sempre o papel social, o papel da história, tudo. Então, o futebol não... Cara, E aí que tá, né? Mas o cara gosta do vôlei. Cara, o Brasil é um país monoesporte, infelizmente. E o brasileiro gosta de ganhar. O brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de ganhar. Você vê pela audiência... Por isso, a audiência da Fórmula 1 agora é zero. É zero. A Globo tirou por quê? Porque ninguém ganha. Exato, né? O brasileiro tem essa coisa do vencer, tudo, cara. Do ídolo. O ídolo é formado dessa forma. Então, nesse aspecto, cara, a gente tentar, quando a gente coloca coisas fora do campo, fora da vitória, fora do troféu, a gente está evoluindo o nível do futebol brasileiro. Né? Zé, o futebol de uma forma geral. Você falou que o São Paulo
nasceu em 1930. Tem a controvérsia. Tem gente que acha que é em 35. Tem gente que acha que são 2 times diferentes. Explica isso daí pra gente. Não, tem gente que acha que o Palmeiras foi campeão em 51. Tem gente que acha que, cara... Eu ia te perguntar isso, mas você já respondeu. Eu pergunto uma coisa dessa, porque o cara... Eu divido é absurdo, né? jornalista absurdo, assim. É absurdo. Um cara que fala que o Palmeiras é campeão do mundo absurdo. não é jornalista. É absurdo, pronto. é absurdo. Seja qualquer um. Qualquer um. Ah, não, mas eu... Não, cara, não, esquece. O cara que fica defendendo Taça Brasil como campeonato brasileiro, porque foi pago pela CBF para fazer isso. Sim. Cara, isso não existe. Não tem condição. Então o Robertão não vale lá em 1970? Lógico que vale. É Robertão. Vale como Robertão, mas não como brasileiro. E pode ter pode ter o mesmo nível de importância que o campeonato brasileiro. Sim. Ponha no ranking lá, o ranking, 10 pontos, beleza, mas não é campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é 71. Como foi contada a história. Sim. A gente não pode reescrever a história e falar que Dom Pedro I foi presidente da República. Entendi. Não tem como. Mas e aí, 30 ou 35? 30. O que aconteceu? O São Paulo, ele fechou... Olha, você tá querendo ganhar título a mais, hein? Cara, eu tô pouco preocupado. E mais, e eu ainda digo o seguinte, pela média, até melhor que o São Paulo seja de 35, porque nos 5 anos foi um título só. Certo? São Paulo tem a melhor média, ainda que fique 10 anos, 10, 15 anos sem ganhar um título paulista, ele tem a melhor média dos times grandes. Mas não eram times diferentes, então? Não era time. É igual falar São Paulo da Floresta. Não existe São Paulo da Floresta. O bairro ali era da Floresta, ali no Canindé. Né? Ali, aquelas árvores ali perto do CMTC Clube, você morou ali perto, um tempo atrás. Muito tempo atrás, certo? Ali, falar, São Paulo da Floresta e São Paulo da Floresta. Não existe São Paulo da Floresta, não existe a entidade São Paulo da Floresta. É um São Paulo só, 1930, casa encerrada. É um São Paulo só, assim como falar que o paulistano, e aí vem São Paulino que, meu Deus do céu, não, os títulos do paulistano, porque o vermelho do São Paulo é do paulistano, e né, mas o paulistano existe, ele tá aberto. Sim, mas aí, cara, é louco, né? Não, é que os jogadores do paulistano e da Associação Atlética das Palmeiras, que é um alvinegro, Palmeiras, alvinegro e o paulistano, que era alvirrubro, os jogadores se juntaram, certo? Foram e criaram foram pro São Paulo Futebol Clube. Cara, mas isso não me dá direito de trazer título do paulistano. Cara, isso é uma síntese. Tem torcedor de São Paulo que defende um negócio desse. Tem torcedor de São Paulo... Cara, eu fui no museu... Fui lá no Museu do Futebol, não, o Museu de São Paulo, o cara falar que o Frederich tem mais gol que o Pelé, porque o Frederich jogou no São Paulo, cara, pelo amor de Deus, cara, não me faz... Não tem nenhum registro disso, né? Cara, é uma balela, uma coisa assim. O Pelé é mais de 1.200, sendo que 600 tem registro histórico. Na verdade, são quase, acho que 700 1.300 oficiais. Exatamente. Porque antigamente, tem que contextualizar. Hoje em dia... Quase todos os jogos são oficiais. São raros os amistosos porque não tem data. O Santos deixava de disputar jogos oficiais porque ele queria deixar para jogar no exterior. Mas ele não enfrentava o 3T Futebol Clube. Não. Ele enfrentava as principais equipes do mundo e seleções do mundo. Eram jogos relevantes. Mas é opção do Santos disputar os amistosos. Por isso o Pelé tem muitos gols em amistosos. É outro contexto. Hoje em dia é muito mais gol oficial, tal, por isso que o Pelé certamente será superado pelo Messi. Bom, vamos para um breve intervalo. A gente volta já que o papo tá rolando, passou rápido, né? Bem legal. Você está ouvindo o programa Inacreditável, com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Marco Leone. Estamos de volta ao programa Inacreditável, falando com José Renato Santiago. Zé, antes de eu fazer a próxima pergunta, como que a pessoa faz para adquirir esses livros que você está lançando agora, esses livros do São Paulo? E os outros também, né? Então, você sabe que eu que vou atrás do design, da capa, de animação, tudo. Então é só pelo meu site, tá. memoriafutebol.com.br, o Facebook, memoriafutebol.com. Quanto custa? Olha, o Almanac do São Paulo são todas as fichas técnicas de 30 a 2019. Todos os jogos? Todos os jogos. São 500 páginas, é um livro, né? Grande. E ele custa R$ 77,00. É uma bíblia do São Paulo. É o equivalente ao que tem Corinthians, Palmeiras, tudo, né? É o maior almanac do clube, né? Porque hoje não se faz mais almanaques físicos, né?
não querendo puxar sardinha, é o único almanaque tricampeão mundial no Brasil. Só um registro histórico, que é um fato relevante. Você não vai comprar nenhum outro almanaque de clube brasileiro que tenha 3 títulos mundiais. Isso é um fato que não dá para você alterar. É um da FIFA, mas é 3. Mas são 3 mundiais. Aí, os 50 anos é um livro também, é um livro que conta a história do Campeonato Paulista 70, que é um campeonato que mais da metade dos jogadores campeões mundiais participaram do campeonato, né? Pô, você vê Corinthians, Rivelino, Portuguesa, Zé Maria. Só timaço. Cara, Leão, Baldock, Pelé, Edu, Gerson, certo? E eu consegui ter o prefácio do Gerson. Nossa, Gerson, que legal. Canhotinha de ouro. O Canhotinha de Ouro, né? Que veio para cá, né? E aí eu faço acompanhamento como se eu vou acompanhando a evolução do campeonato. Eu vou comentar. Você descobriu alguma coisa que você não imaginava, assim, quando você começou a escrever esse livro? Cara, tem coisas muito engraçadas. Inclusive uma envolvendo o seu time. Opa. O Rivelino. O Rivelino... Ele vai falar de vitória do São Paulo sobre o Corinthians? Nós ganhamos porque é tão 1 a 0. raro, ultimamente. Nós ganhamos 1-0 e o último jogo nós vencemos também. O Rivelino, ele casou. Logo depois saiu foi campeão mundial e o Rivelino casou. Tá. E aí, o Corinthians começou muito mal o campeonato. Mesmo que a maioria das equipes, os jogadores não estrearam no começo. Tanto foi por conta disso que a Ponte Preta começou muito bem a competição e chegou a ser vice-campeão paulista. E o Rivelino desapareceu. E aí ele casou na terceira, quarta rodada e chegou uma hora o Corinthians mal na tabela e não sabia onde estava o Rivelino. E aí o Rivelino casou e a Hebe Camargo ofereceu o sítio dela no Vale do Paraíba para o Rivelino passar a lua de mel. O Rivelino estreou no Campeonato Paulista na 5ª ou 6ª rodada. Quer dizer, uma coisa... Né, hoje em dia impensável. Então, cara, é uma coisa de louco, né? Eu não sei, o Corinthians tem essa coisa do ídolo pisotear. O Marcelinho fazia muito isso, você lembra disso, né? Sim. Tinha essa coisa do ídolo. Mas, cara, o Rivelino era um grande nome. O próprio Gerson... O Gerson jogou metade dos jogos e foi o maior jogador da competição e ficou fora da partida final. Aí, mas na hora de bater a foto do time campeão, o Gerson machucado foi pro pôster. E aí aparece 12 jogadores de São Paulo porque o Gerson... Não, você tem que aparecer. Legal. E ele machucado, na partida que deu o título contra o Guarani em Campinas, ele machucado ficou no banco de reserva incentivando... Você falou do Gerson, o olho do Leone tá brilhando aqui, porque ele é tricolor, mas tricolor do Rio. Entendi. Não, e o Rivelino também, né? O verdade. Né? Falando nisso até, você tem um livro de 2014, que são os grandes clássicos do futebol brasileiro. 201 clássicos. Né? Uma pergunta, qual, na tua opinião, o maior clássico do futebol brasileiro? É o Fla-Flu e do futebol mundial? Então, é o seguinte, do ponto de vista histórico, é Fla-Flu, tá? Porque o Flamengo e o Fluminense, até mesmo pela um ter originado o outro, né? Indiretamente por causa dos jogadores, né? Toda a mística, né? Mística envolvendo o Maracanã é muito relevante, né? E tem uma coisa curiosa que tem a ver também com a questão do livro que eu coloquei. O maior estádio público do mundo foi o Maracanã em 50. Em 70, o São Paulo funda o maior estádio particular do mundo. Quer dizer, em um espaço de 20 anos, o futebol brasileiro fez os 2 maiores estádios do mundo. O público privado. Não é pouco, cara, isso não é pouco, cara. Isso é muita coisa, né? Então, no meu conceito, é Fla-Flu. Assim como, e Corinthians e Palmeiras ali. Corinthians e Palmeiras também. Ali próximo. Agora, eu já fiz uma pesquisa uma vez, que eu fiz com colocando critérios de rivalidade, Como engenheiro, né? Tinha que fazer uma rivalidade. E aí, cara, sabe quem deu o maior clássico? Grenal. Grenal também é sensacional. Porque a rivalidade... Cara, o torcedor do Flamengo tem mais raiva do Vasco, não do Fluminense. É verdade. Porque o Vasco deveria ter sido o time mais popular do Rio. Porque é o primeiro time que aceita negros, né? Ele e o Bangu, certo? Inclusive teve... Aliás, é verdade que o Vasco era o time do povo e o Flamengo era o da elite? Cara, o que aconteceu ali foi algo inusitado, porque aí chega na década de 30, o que ajudou a isso foi que o Vasco tornou-se um clube rico de origem portuguesa quando compraram
O espaço de São Januário era o sítio da Imperatriz Leopoldina. Olha. Mulher do Dom Pedro. E ali os portugueses compraram e construíram o Vasco da Gama com mármore de Carrara, teve até um problema político entre o Vasco e o governo federal, que na época era no Rio, porque não poderia trazer coisas importadas. E naquele momento, década de 30, foi quando Getúlio Vargas começou a fazer a lei trabalhista. A sua esposa trabalha nessa área, né? Jurídica, né? Mas a lei trabalhista começou aonde? Foi citada a lei em São Januário, com Getúlio Vargas. Mas é engraçado porque o clube da elite, considerado, né? O clube da elite no Rio de Janeiro é Fluminense pela aristocracia. Mas os jogadores saíram de lá, né? E duas coisas interessantes, né? É o único time que a gente brinca, né? Óbvio que é tricolor, que é o único time de futebol, porque o Botafogo, o Vasco e o Flamengo são de regatas. Né? E num bairro nobre ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, e tal, embora o Fluminense fique nas Laranjeiras. Mas tem também essa história, que é até um outro gancho aí, Paulinho, que eu queria pegar, que você deve ter muito registro histórico disso, do racismo no futebol, né? Porque diz a lenda aí que a história do pó de arroz... Fluminense América. Fluminense América, um ex-jogador... Foi isso? Conta pra nós. Um ex-jogador do Fluminense... Perdão. Um ex-jogador... foi o jogo Fluminense e América, que ele tinha jogado no Fluminense, estava no América, e aí ele se põe o pó de branco... Perdão, ao contrário. Ex-jogador do América, foi o Fluminense, botou o pó de arroz para simular que era mais branco do que era. E aí falou, é pó de arroz. Né? E o Fluminense tem essa coisa. Mas aí que tá, o próprio Fluminense, ele não aceitava o negro, né? Exatamente. O Vasco da Gama, ele chegou a ter um campeonato, ele foi colocado para uma divisão inferior, foi campeão só com negros, e os outros times recusaram a entrada do Vasco da Gama. Cara, o Vasco devia ser o time mais popular do Rio. Não tem... Sim. Certo? Mas aí... A história é muito rica com relação a isso. Na década de 30 dá uma virada. Assim como o Corinthians, com um nome tão repuscado como esse, ser o time mais popular do São Paulo, é uma coisa assim inusitada, porque na verdade é Corinthians e é Corinthians Team, né? O S vem como a junção do time do Corinthians, né? Cara, mas a camisa não deu sorte no último jogo, hein? Quem? A camisa em homenagem ao Corinthians. Verdade, mas aquela associação do... Nem lembra. Nem lembro. Porque aí queima a camisa, uma bela camisa, né? Uma camisa histórica, certo? Eu lembro um Corinthians Casual e Corinthians em 88, 1-0 Corinthians contra o seu John Mills trouxe o time do Corinthians Casual aqui no Pacaembu, 1-0, gol do Sócrates, eu acho. Gol do Magrão, isso. E aí aquele jogo... O Luizinho jogou, né? Luizinho jogou. Pequeno polegar. Já senhorzinho. Riozinho, pela direita, cortou lá o cara. Né? Lembrando, o time, o Corinthians Casual era um time da 5ª, 6ª divisão. E o 1-0, só que jogou tão bem que ano seguinte ele foi contratado pelo Santos. O racismo no futebol ainda é um problema? A gente ainda vê casos na Europa aí, né? Recentemente o Neymar teve lá uma polêmica. Sim. Né? Então, cara, é aquela coisa. Eu cresci jogando futebol, você podendo xingar o outro de qualquer coisa, branquelo ou negão, que não tinha problema nenhum. Mas a sociedade mudou, ela evoluiu para esses pontos, que eu acho necessário, né, para a gente acabar com esse tipo de coisa. Eu acho necessário esse tipo de coisa. Agora, racismo, o próprio machismo, certo? A gente vê o caso do ex-jogador aí do Santos, do Robinho. Cara, o machismo, tudo. Cara, isso é muito presente no futebol e, infelizmente, a gente ainda encontra jornalista, vagabundo, porque não tem outra definição. Não tem outra definição. Para um jornalista ficar defendendo. Não, é muito mimimi. Né? Cara, não tem mimimi para esse tipo de coisa, cara. O Caio Ribeiro, que sempre pisa em ovos em tudo, tentou pisar em ovos nessa questão também. Mas eu não digo nem a questão do Caio, porque é o tipo da coisa. Antes dos depoimentos do Robinho, fica aquela dúvida, cara, não, vamos botar a dúvida. Depois passa vergonha, né? Depois passa vergonha. Mas tudo bem. A lei é dura, mas é lei, né? E tem mais, se ofende outra pessoa, apesar do aspecto jurídico, não tem graça, né? Sim. Você faz uma piada, um negócio. Se alguém não riu, contou a piada, se alguém não riu, não foi boa. Exatamente. Não foi boa. E a coisa da falta de empatia, então, por exemplo, é um assunto sempre muito delicado, certo? É igual a socialização do... Eu não estou defendendo, pelo amor de Deus, o Bruno, não estou defendendo nada disso, cara, que é abominável tudo.
certo? Agora, o futebol tem que ter alguma forma de impedir que esses marginais, esses caras que são cometedores de crimes violentos, de voltarem a praticar A questão esporte. do Bruno é o seguinte, eu acho que ele não deve ser impedido de trabalhar, Sim. mas não no futebol. Porque no futebol, o cara que joga futebol, ele é ídolo de muita Isso. gente, ele é exemplo para difícil, muita gente. Cara, é difícil botar isso no papel de como colocar. Ele vai pode ser trabalhar em preparador 500 físico. mil Não, empregos. pode trabalhar Isso, preparador físico, Isso. mas Os bastidores, deveria se né? haver uma maneira, mas é difícil porque fica muito subjetivo, certo? Lógico que tem que ser uma da socialização de um cara desse. Cara, mas é um crime muito horrendo, cara. O futebol deveria ter alguns pressupostos, alguns requisitos, como o futebol inglês É o tinha. bom senso, né? Mas esquece, né? É. Esquece. Pegou o bom senso. 88, o Mirandinha, jogador cearense. Foi o primeiro brasileiro a jogar na Liga Inglesa. E qual foi o critério? Para ser jogador da Liga Inglesa, tinha um percentual de jogos Para jogar na seleção seleção, brasileira. isso. Cara, a gente poderia ter alguma coisa dessa forma, cara. Não era tão complexo, cara. Sim. Ninguém ia ser contra, certo? O Santos mesmo volta atrás do Robinho só porque os empresários... Por conta da repercussão. Os investidores. Por conta da repercussão, Porque para dar grana, porque mexeu no bolso. Quer dizer, se ninguém tivesse falado nada, cara, o cara tava aí. E o presidente do Casagrande até fez uma crítica Sim. importante lá. Não, e o presidente do Santos é um delegado de polícia, né? Que já investigou casos graves com relação a esse assunto. Deveria ter pensado 2 vezes. O Santos que tinha acabado de fazer uma campanha de negros. de proteção às mulheres. E dos negros também. Sim, o Santos sim, sempre sim. O Santos por si só é um clube que tem essa coisa social, polêmica à parte, muito mais que o Corinthians, porque o Corinthians vem dessa coisa da democracia, mas o Corinthians viveu a época do Vicente Mateus e do Vadreilu, uma coisa abominável. E o Corinthians vende para inglês ver, né? Porque eu conheço bem o bastidor do Corinthians. O Corinthians, ele para fora, para o público e para a imprensa, ele exalta a democracia, ele exalta o Sócrates, tudo. Dentro do Corinthians, o André Sanches, eu cansei de ver, ninguém me contou, eu vi ele num bar, e os amigos dele, os diretores dele, eram uns bêbados que não sei o quê, e eles tratam assim os caras, entendeu? Mas pro público eles fazem camisa para democracia e tal, entendeu? A democracia foi importantíssima, mas os dirigentes do Corinthians são muito pequenos. Mas um momento excepcional da história do clube. E eu não tô falando isso que é menos relevante ou mais relevante. O próprio Corinthians matou a democracia corintiana no auge dela. Porque o Corinthians foi campeão. O Corinthians foi campeão em 82, 83, vice em 84, tinha um grande time, estava montando um grande time para 85, que é aquela seleção que depois acabou não dando certo. Serginho, isso. Dunga. Quer dizer, e o Corinthians perdeu porque era uma votação interna lá, e a eleição do Corinthians, o próprio André Sanches, 14 anos no poder, fazendo o que faz, a gente vê como funciona a eleição do Corinthians. E o Corinthians, no auge, com o Adilson Monteiro Alves, que ninguém sabia o que viria a ser depois, mas na época era uma pessoa considerada de bem, ele era o candidato e perdeu para o Roberto Páscoa, que era o atraso do atraso do atraso, representado por gente mais atrasada ainda por trás, apesar do resultado esportivo. Exato. Então, quer dizer, o Corinthians não estava nem... A parte interna do Corinthians não estava nem aí para a democracia. Quem estava para a democracia era o departamento de futebol e os jogadores. Uma situação pontual que a gente tem que deixar claro isso, porque a gente fica com essa associação. Não sempre teve. Não sempre teve. A história do clube até 2000 e alguma coisa, até o do Aluíbe. Vadielu. 5, 6 presidentes. O Corinthians teve 5, 6 presidentes na história do clube. O Corinthians teve Vadielu, que era um dos maiores ditadores, inclusive na política nacional. Vadielu, teve Vicente Mateus, que era bonachão, mas era ditador. Totalmente. Cara, em 88, você lembra? Bandeirante e Ponte Preta foram excluídos da competição, e aí todos os clubes se recusaram a enfrentar, porque tinham subido do tapetão. A única equipe que jogava contra a Ponte ia contra quem era? Vicente Corinthians. E a torcida do Corinthians foi jogar Corinthians e Ponte Preta, a torcida do Corinthians não entrou no estádio e ficou gritando Vicente Mateus, Corinthians não é teu. Isso. Coisa assim. Zé, só para não perder aqui, saindo só um pouquinho assim do assunto futebol, porque é tão importante, eu acho que isso na sua vida, na sua carreira, você escreveu um livro com Heródoto Barbeiro.
Foi. É sensacional. O Heraldo Barbeiro, que é uma capacidade, é um jornalista dos mais renomados. Conta essa experiência E pra o gente. Cortella foi prefácio. Sim, nossa, prefácio. né? Ele é espetacular, né? Espetacular. Cara, eu conheci o Heródoto, foi... buscando o equilíbrio. O título não ajuda, né? Mas o título não ajuda. Mas o seguinte, eu fui lançar o livro... Eu encontrava você muito no Juca, lá na CBN, Sim, né? lá na CBN. Na época que o Vitor Biner era nosso amigo, né? Exatamente. Porque, Vitor só para contextualizar, a gente tinha o hábito, o Zé tinha, eu tinha acho que mais, que eu ia mais vezes, a gente gostava tanto do Juca como amigo, que eu ia visitar o Juca na CBN para bater papo com ele, entendeu? E a gente acabou, por conta desse ambiente, se aproximando do Vitor Biner, de outras pessoas, né? Então, é isso. Aí o Zé se aproximou do Heródoto. Exato. Aí numa dessa, eu lancei o livro de gestão do conhecimento, não lembro o nome agora, e aí ele tinha um programa de sábado chamado Mundo Corporativo. E depois de um ano, Eu lembro disso. Ele me chama para ir para apresentar o meu livro. Eu já nem tinha mais o livro, mas aí eu fui lá, beleza. Aí passou mais 1 ou 2 anos, eu lancei o segundo livro. Fui lá de novo. Cara, quando eu fui na segunda vez, eu levei o meu primeiro livro de futebol, Clubes de Futebol Brasileiro, um livro de 2002. Eu fiz o levantamento de todos os clubes existentes no Brasil desde sempre. 3.500 clubes. Uau. Coisa absurda, Bem legal. Coisa Bem legal. absurda. Aí presenteei Aí eu falei assim, poxa, o Heródoto tá querendo lançar. Eu pensei, cara, ele não vai aceitar. Uhum. Beleza. Mas, cara, o não eu já tinha. Mas ele foi super, assim, eu falei, Heródoto, eu tô pensando em fazer aqui, o que é que você acha? Tudo. Beleza. Cara, quando ele falou beleza, eu falei, putz, Que legal, que legal. Tô com problema. Aí o prefácio eu consegui com o Cortella, né, que é um cara muito... Sim. Um filósofo. né? É um filósofo. O cara que é filósofo, você já, né? É. E aí foi bem legal, porque, na verdade, o Heródoto é historiador, né? Ele foi no lançamento, foi bem legal, né? Não, foi. Nós fizemos aqui na... Eu fui. Você foi, né? Eu fui. Nós fizemos um talk show. Cara, o Heródoto, né? Maravilha. E ele tem a história da Kombi, que ele ia trabalhar de Kombi mesmo. Sim, ele tem uma sim. Kombi toda estilizada. Foi bem legal. Buscando o equilíbrio. Tem uma frase ali que eu gostei muito, que é o aprendizado é o combustível para o crescimento. Isso, cara, isso. Essa coisa do aprendizado, o conhecimento, foi os temas do meu O que é a gestão do conhecimento? Puta, pergunta fácil, hein, cara? Gestão do conhecimento é você usar a experiência, as competências que você desenvolveu ao longo da sua vida e usar como forma de perpetuar suas novas atividades, os seus novas ações, seus novos projetos. E como é que faz quando você encontra aí um Black Swan, um cisne negro como 11 de setembro, um Covid-19, que tudo que a gente aprendeu e tem de experiência anterior não ajuda a resolver esse problema? Ajuda, não. cara, aí que tá, Ajuda? cara, ajuda. A gente pode não saber como, mas ajuda de alguma forma. E outra coisa, que tem que identificar como oportunidade. Certo? O aprendizado que a gente está tendo nessas situações, a grande evolução tecnológica da história da humanidade foi o Covid. E na medicina, nós entrevistamos um médico aqui. 2, na verdade. Na verdade. E ele falou o seguinte, que nunca a medicina evoluiu tão rápido quanto nesse período de Covid. Por causa do investimento. Do investimento, Está em foco. A coisa da vacina em curto espaço de tempo, cara, e aí que tá, o quanto o mundo estava investindo no lugar errado, né? Porque a gente é tão altamente tecnológico em vários aspectos, e um vírusinho chulé acabou com tudo isso. Quer dizer, é porque o mundo estava priorizando coisas que não eram necessárias, certo? E essa virada, a partir de agora, eu acho que é essencial e importante. A gente pode não saber como, mas certamente a gente aprendeu muito e vai ser muito importante para os próximos anos. Vai gerar conhecimento futuro. Legal. Zé, que projeto que você tem assim pro curto prazo, pro longo prazo, tanto com relação à vida profissional na comunicação mesmo, que você dá palestra, você dá aula, você escreve livro, faz um monte de coisa, e também na sua vida de ensino corporativo, né? Que você ensina bastante gente assim no... Eu tenho às terças e quintas eu tenho umas lives, né? Na terça-feira eu tenho uma live, são minutos, o nome é coisa de 5, 10 minutos no meu Instagram, que na verdade... Qual é o Instagram, Zé? É JR Santiago, JR. Repita. JR Santiago, JR. Ótimo. Certo? Lá é coisa de 5, 10 minutos que eu falo sobre algum assunto corporativo. E na quinta-feira eu tenho Descomplicando Gestão do Conhecimento, que é um bate-papo de meia hora, sempre às 20h30, certo? Horário de Brasília. Legal.
e a gente faz um bate-papo com relação a assuntos relacionados à gestão do conhecimento. Eu tenho um projeto que eu estou levando muito a sério, que é um livro sobre o meu tio, Fernando Sátiro. Legal. Que ele jogou futebol no São Paulo, Fortaleza, Gentilândia. Gentilândia é o time onde ele foi campeão. Você deve ter muita história interessante, né? Então, Paulinho, eu sempre fui muito resistente a escrever livros sobre parente, né? Porque, cara, a gente conhece... Ué, mas quem é que O vai que é bom e o que é ruim, né? Não tem nada de ruim, meu tio, mas você entende, né? Uhum. É difícil, porque você sabe as histórias, será que pode? Pô, ele foi num jogo, ele não foi porque tinha namorada. Pô, será que eu vou contar essa história por causa do... Então é muito, muito complicado. Mas eu estou convencido a fazer. Já fiz o levantamento de todos os jogos dele no São Paulo, já tenho por causa do Almanac. Na Ferroviária, no 15, certo? Tem uma história dele que ele volta a jogar no Fortaleza, porque ele foi campeão cearense pelo Gentilândia, um time de bairro. Tem uma história muito curiosa. Nossa, campeão cearense, que legal. Cara, a história do meu tio é muito curiosa, porque a família toda torcedora do Fortaleza, e ele é contratado pelo São Paulo. Você é o traíra da família. Não, olha só. Mas vê se não dá para torcer pro Ceará. O meu tio jogava no Gentilândia, campeão cearense em 56. O São Paulo é campeão em 57, fazendo o bilu-bilu no Corinthians aqui no Pacaembu, 3-1. Certo? As das garrafadas, Maurinho driblou o Gilmar, depois deu um peteleco na cabeça do Gilmar, o Gilmar saiu louco, o Gilmar super calmo, saiu louco, 3-1 o São Paulo ganhou, e o São Paulo viajou em excursão pro Nordeste. Aí o time, São Paulo, Desford, Mauro, o Dino Sani, cara, um timaço, né, tudo jogador de seleção, cara, aí não foi todo mundo. Nisso, o São Paulo vai jogar contra o Ceará Sport, lá em Fortaleza. Uhum. E o meu tio jogava no Gentilândia. O Vozão, maior time do estado, né? De passagem, maior campeão do estado. E aí, atual campeão da Copa do Nordeste, bem deixar claro. Aliás, surpreendentemente, mas ganhou. Não vale? Vale, claro que vale. Desculpa, que não vale título quando é favorito. Claro que vale, Desculpa que nós ganhamos do Corinthians, aliás, o Corinthians é freguesão nosso Vozão. Aí o que acontece? O meu tio tava lá, tinha uma namorada lá em Aracati, tudo. Meu tio é convidado para jogar no Ceará. Meu tio não era jogador do Ceará. Uhum. Mas naquela época os jogadores se reuniam para. Meu tio jogou. Meu tio não tava a fim de jogar, cara. Com 5 minutos de jogo, ele faz o gol contra. Nossa, e aí? Cara, e aí ele ficou, cara, os caras vão me dar porrada no intervalo. Cara, ele ficou naquela. Correu pra cacete. Pra se matar, pra reverter, né? Cortou o primeiro tempo, ele foi embora. Aí o Manuel Raimundo Paz da Mãe, que era técnico de São Paulo, chegou. Olha, eu queria aquele baixinho do primeiro tempo. Será que ele não pode viajar, continuar com a excursão? E aí meu tio jogou meio tempo no Ceará. Fez o gol contra. E foi contratado pelo Ceará. Eu tenho que torcer pra quem, Paulinho? Inacreditável. Eu tenho que torcer pro Ceará. Entendeu? Aí eu torço pro Ceará. Muito bom. E esse livro vai sair quando aí, Zé? Então, cara, assim, Tem que botar prazo, senão não sai. Sim, a coisa do eu lancei os livros de São Paulo, eu lancei no começo do ano, teve a pandemia, tive que prorrogar, mas em um prazo de um mês, eu lancei os dois. Lançou os dois, Lancei os dois. Em live e tudo. Então, ano que vem aí, primeiro semestre. Não, primeiro semestre meu tio faz aniversário dia 4 de junho. Né? Então, vai ter um levantamento histórico da carreira futebolística dele. Eu vou focar só a carreira futebolística dele. Meu tio é vivo. Certo? É melhor, né, Zé? Bela homenagem. Ficar pra nós, né? Tudo. E é muito engraçado, Paulinho, quando eu encontrei esse historiador que corroborou com essa coisa, torcedores da Ferroviária, do 15, porque a gente não tem ideia a dimensão desses caras, né? Eu estava no Museu do Futebol, uma vez, eu acho que você estava junto, o Max Geringer. Lembra? Sim, lembro. Torcedor corintiano, fanático. Ele chegou e falou, lembro do seu tio, o Sátiro, jogava. Cara, falei, tio, o Max Gehrig era seu fã, cara. Que legal, né? Cara, coisa que assim, legal. Coisas do futebol. A gente não quem assistiu, ainda mais se assistiu numa idade de adolescência, que a gente não esquece, com a adolescência a gente não esquece na escalação, não esquece nada. Quem assistiu vai lembrar de jogador que você nem supõe, assim, que não tá na mídia e tal. Cara, legal, eu lembro do Corinthians com o Taborda, sabe? Eu lembro, claro. O Jairo. Pra mim, o Jairo foi o maior goleiro da história do Corinthians, cara. Não, maior, falando de maior tamanho, já que o Cássio é o maior, né? Eu acho que o maior é de tamanho, né? Mas é isso. Zé, infelizmente, tá acabando aqui o nosso horário do programa. Foi muito legal a sua participação. Falamos de vários assuntos. E um grande abraço para você, viu, Zé? Obrigado, Paulinho. Sabe que sempre que você precisar, conta comigo.
Obrigado aí pelas perguntas aí, pela oportunidade de bater esse papo. Legal, Leone. Bom, boa noite, Paulinho, boa noite, Zé. Realmente, hoje foi especial. É isso aí. Bom, um grande abraço a todos, até terça-feira! O blog do Paulinho apresentou Programa Inacreditável.